Deixa eu até fazer a primeira pergunta. Vocês falam OSCE ou OSCE? Eu falo OSCE, eu não sei o que eu sempre falei OSCE. OSCE, legal. Mas aqui a Não, gente fala eu faço essa OSCE. pergunta. Eu faço essa pergunta porque talvez a maneira até mais correta, né, de aportuguesar e falar seja OSCE, né? Só que desde a faculdade, quando eu era aluno, depois como residente, preceptor, tal, eu sempre ouvia falar OSCE, OSCE, então para mim era OSCE. Só que aí nos congressos de educação médica, o pessoal do Nordeste, principalmente, fala OSCE, né? Eu acho que eu vou passar a falar OSCE, então, mas assim, a gente Enfim, mas eu vou acabar falando OSCE porque eu incorporei tanto OSCE na minha cabeça, mas eu sempre pergunto para o pessoal dos outros estados como é que vocês pronunciam. Eu acho que os alunos também falam OSCE, né, Mona Lisa? Assim, eu não vejo eles falar OSCE, não. É OSCE do mesmo. OSCE, sim. Ah, falam OSCE. OSCE. OSCE, né? Tá. Entendi. Mas aí eu explico para o pessoal. Dois, né? Mas dentro da faculdade de medicina tem pessoas que falam OSCE. OSCE. E OSCE, E OSCE, tá. E é interessante, porque nos congressos, a maioria do pessoal do Norte, Nordeste, falam OSCE. Aí, de Minas Gerais, eu nunca tinha conversado com ninguém. Eu fui para um congresso de educação médica em Minas Gerais, em Belo Horizonte, acho que foi em 2012, se eu não me engano. Teve um COBEM aí, Congresso Brasileiro de Educação Médica, em Belo Horizonte, acho que foi em 2012, se eu não estou enganado. Agora eu não lembro. Mas eu fui até Minas Gerais aí nesse congresso de educação médica há um tempo atrás. E eu não lembro como é que vocês falavam aí em Minas Gerais, por isso que eu estou perguntando. Mas eu acho que muita gente fala OSCE. Pelo menos eu sou de Juiz de Fora, que é uma cidade próxima aqui de BH, uma cidade. Lá só se fala OSCE. OSCE. Então, quando eu cheguei aqui em BH, tem 3 anos e meio que eu tô aqui só, né? Aí, alguns falam OSCE e outros OSCE. Mas em Juiz de Fora, não sei se vai entrar alguém de Juiz de Fora aí, como é que pode perguntar para eles. Mas quando eu aprendi lá, foi OSCE. Mas eu acho que vocês... vale o que funciona, né, o Marcelo? Eu acho que os dois funcionam bem, né? Então, a gente tem uma excelente perfeito. experiência aqui. A gente tem uma excelente experiência, né? Até os alunos do 4º período, 5º período já fazem. Então, a gente tem uma excelente experiência. A Cacau vai entrar, ela que faz toda a coordenação do Labicinho aqui, aí ela pode até te falar melhor. Ela acabou de entrar. Legal. E aí, Cacau? Cacau é a Maria do Carmo? E aí, Cacau? E aí, Maria do Carmo? Ela tá sem microfone. Põe o áudio aí, Cacau. Ela tá tentando colocar. Então, vocês fazem OSCE há quanto tempo? Na UFMG? Ué, a Cacau pode te responder, que eu só tenho 3 anos e meio que eu tô aqui, né, na UFMG. Entendi. Oi, Cacau. A Cacau te responde. Oi, gente, bom dia, tudo bem? Oi, Cacau. Tudo bem. Bom dia. Aqui, deixa eu apresentar o professor Marcelo, nosso convidado. Marcelo é da USP, de São Paulo, e outros lugares, né, Marcelo? A Maria do Carmo, vulgo Cacau, é a nossa coordenadora do SIG, Simulação em Saúde. Bem-vinda, Cacau. Obrigada. Mona Lisa, que é a grande inspiradora do SIG Sem Saúde, e ela que batalhou sempre para continuar aí, e é um prazer recebê-lo, viu, Marcelo? Mas eu entrei, meu som não estava funcionando, mas eu acho que a pergunta que você fez é quando que a gente começou o OSCE, né? Isso. Eu vou falar mais ou menos, não tenho certeza, tá? Mas deve ter sido talvez 2010, 2011, depois eu posso certificar, tá? E
E, assim, né, no início, os alunos eram contra, fizeram um movimento, o Guilherme ainda não estava lá, acho que a Mona deve lembrar um pouco. Eles fizeram um grande movimento contra o OSCE, porque eles não estavam acostumados com avaliação prática, e até hoje, de vez em quando, alguns alunos postam no Facebook, falando mal, mas, assim, toda a organização necessária está pronta, inclusive para suporte emocional ao aluno. E a gente sabe que tem muito aluno que fica emocionalmente abalado com prova prática, né? Sim. Mas a gente segue em frente. E a gente atualmente, nós estamos com um laboratório que ficou pronto durante esse período da pandemia. Ele tem uma área específica para o OSCE, mas antes a gente usava uma ala antiga, e o Guilherme, que é o técnico aí, ele sabe bem disso, então a área física, ela era improvisada, mas com a área nova, que ficou pronta, aí nós temos consultórios, 16 consultórios específicos para o OSCE, porque nós somos 320 alunos por ano, e o OSCE, ele é feito em alguns períodos, não só nos últimos, não só no internato. Legal. Muito bom. Vocês fazem OSCE somativo aí, então? Vocês fazem como prova de avaliação? Vocês fazem OSCE formativo também? Tem algum tipo de feedback, alguma coisa relacionada com os OSCEs que vocês aplicam? Sim, a gente considera que a avaliação aqui, a gente tem uma equipe e um núcleo docente estruturante, né? O núcleo de estudos em educação médica, e a gente só busca fazer avaliação formativa. Então, todo aluno tem um feedback. A gente não faz, assim, praticamente avaliação somativa. Todas as nossas avaliações, elas são formativas. Então, a gente tem um feedback. Legal. E como vocês fazem feedback no OSCE de vocês aí? Até antes da pandemia, né? A gente, no final do OSCE, o aluno comparece e cada professor, ele comenta a questão com o comentário do que estaria adequado, né? Que seria aceitável e inaceitável. Então, é ao final do OSCE, buscando esclarecer as dúvidas. Entendi. No final de toda a prova, de todo o OSCE, tem ali um feedback de estação por estação do que era esperado dentro daquela estação como desempenho ideal. Sim, dentro daquela disciplina, né? Cada OSCE tem a sua devolutiva. Entendi. Muito bom. Esperar aí dar meio-dia e nós começamos oficialmente, né, Mona Lisa? É isso? O microfone da Mona Lisa seu microfone está desligado. Aqui para mim são 11h55. A gente vai esperar mais 5 minutinhos. Ok. 10 minutinhos, né, para chegar mais gente. Que eu estou aqui chamando pessoas. E aí você começa. Nós vamos on time. Se você até preferir, a hora que a gente começar oficialmente, eu posso me apresentar, ou se você quiser apresentar, não sei como é que vocês fazem. Eu entrei na última reunião que vocês fizeram, eu entrei por um período breve, por um período curto, até para entender como era a estrutura. Mas eu não vi o início da reunião, então eu não sei como é que você faz habitualmente. Eu vou dar alguns avisos. Se você quiser se apresentar também, é legal. Eu acho bacana. Tá bom. Mas eu pedi seu mini currículo, caso você queira, eu leio o seu mini currículo. Mas eu acho legal você falar da sua experiência antes de falar na conferência. Eu só vou dar uns avisos, fazer uma apresentação breve e não gasto mais que 5 minutos nisso. Tá bom, combinado. Vamos esperar mais 10 minutos, mais 7 minutinhos. Tá ok, estou à disposição aí. A hora que quiserem começar, é só avisar. Inclusive, sabe, Marcelo, tem a professora Eliane Gontijo, que trabalha com a educação médica, ela está fazendo aquele TOSC, avaliação de desempenho em equipe, né?
E ela tem feito envolvendo 4 profissões, sabe? É uma coisa difícil aqui para gente, porque Mona Lisa conhece bem, porque Mona Lisa é enfermeira. Nós temos o campo saúde, na Faculdade de Medicina nós temos o curso de fonoaudiologia, tecnologia e imagem e medicina. E ao lado nós temos uma sede da Escola de Enfermagem, onde tem o curso de enfermagem e nutrição, e também de gestão em saúde, né? Mas, assim, ainda nós temos, como a área física ficou pronta agora, nós temos que buscar uma aproximação maior para que a gente consiga progredir aí no OSSE em equipe. Mas o pessoal da fisioterapia tem muito interesse, tem nos buscado para fazer trabalho em conjuntos. Então, a gente acredita que logo, logo isso vai acontecer. E, por enquanto, a gente não faz o Hospital das Clínicas, que é da EBSER, da rede EBSER, não faz prova prática para residência médica, tá? Só para você contextualizar, né? Contar abobrinha aí, enquanto não começa, né, Mona? Não, mas muito bom, obrigado por contar como é aí, vai ser muito importante, até para a apresentação, né, para eu poder explicar, eu vou fazer uma apresentação hoje sobre o OSCE, e eu vou até falar sobre a palavra OSCE também, assim, aqui em São Paulo a gente fala muito OSCE, como se fosse acho que é por causa do C, que é clínico, o que, enfim, a gente fala OSCE, e eu vi que uma boa parte de vocês falam OSCE, né? No Nordeste, no Norte, eu estava comentando com a Flávia e com a Mona Lisa antes de você entrar, posso te chamar de Cacau também? À vontade. Então, eu estava conversando com elas antes de você entrar e também nos congressos de educação médica, o pessoal do Nordeste, do Norte também falam, acho que o que é o mais correto, falam OSCE, né? Então, e aí eu vou contar sobre a minha experiência com essa ferramenta e a minha tese de doutorado foi sobre esse assunto, né? Sobre uma modificação do OSCE. Eu vou contar para vocês, eu espero que seja útil aí para todos, que acrescente algo no dia a dia, que possa trazer algo de utilidade até para esses projetos novos que vocês estão desenvolvendo. Aqui a professora Eliane Gontijo, que é a coordenadora do Núcleo de Estudos em Educação Médica, ela fala OSCE. Então eu fico tentando falar OSCE, só que eu já incorporei a palavra OSCE. Mas eu acho que ninguém precisa mudar a forma de falar, não. Eu acho que até o mais correto talvez seja OSCE mesmo, né? Se a gente for aportuguesar, né? Fala OSCE. E a maioria das pessoas fora, assim, fora do... como eu lhe disse, né? Nos congressos, a maioria das pessoas que eu vejo apresentando o trabalho falam OSCE. Uhum. Interessante isso. Eu vou deixar minha câmera desligada a maior parte do tempo, porque a minha internet anda meio ruim, sabe? Tá certo. Bom, então acho que já está na hora, né? Vamos ser bem pontuais. Ok. Seguinte, então vamos começar, Guilherme? Vamos, professor? Podemos começar. Bem, então hoje a gente está aqui nessa segunda videoconferência do SIG, segunda porque o nosso formato é videoconferência. Nós estamos na webconferência porque foi uma maneira que a Rede Universitária de Telemedicina encontrou para manter os encontros dos grupos de interesse especial que fazem parte da rede. E a gente ficou dois momentos sem essa atividade, mas foi muito bom agora que a gente está nessa sala MConf, que é uma sala muito fácil, muito amigável de trabalhar. Então, eu estou muito feliz, a gente está fazendo a segunda, e estou muito feliz, o professor Marcelo Arlindo está aqui com a gente como convidado. Eu convidei o professor Marcelo há exatamente 1 ano atrás. Eu sou bem mineira, eu faço tudo antes. Para a última hora é muito difícil eu deixar, mas enfim. A gente começou a conversar em agosto do ano passado. Por quê? E por que eu escolhi o professor Marcelo e o tema que ele vai trazer para a gente? Porque eu estava naquela época, estava
lendo o programa de um encontro da Bracim, de simulação, né, da Associação Brasileira de Simulação, e me interessou muito o tema que ele vai falar, que é o OSSE com avaliador sombra, e eu fiquei, assim, encucada. O que é um avaliador sombra? Eu já vi o OSSE na Faculdade de Medicina, a enfermagem não utiliza o OSSE, nem no meu tempo de professor e de aluno utilizava-se esse tipo de avaliação, as avaliações práticas eram muito desorganizadas, não tinha essa organização que hoje as avaliações têm, mas mesmo a enfermagem não tem. Então, eu tive essa aproximação com o OSSE na Faculdade de Medicina, da UFMG, dentro do laboratório de simulação, que eu era uma colaboradora da professora Maria do Carmo. A gente trabalhava com simulação lá, ela continua, eu não mais. Mas me chamou a atenção esse tema e eu falei, mas o que seria um avaliador sombra? Né? E eu busquei a tese do professor Marcelo, li parte dela, achei ela muito elegante, muito bem escrita, muito caprichosa e muito interessante. Esse outro tipo um OSSE com uma avaliação formativa e que usa o feedback, né? Todos têm feedback, e essa particularmente tem, mas tem uma característica diferente, que é o avaliador. E como esse feedback se dá. Eu não li toda a tese dele, li parte dela, li com interesse, porque me chamou bastante atenção. Então, é por isso que o professor está aqui também, né? Ele vai se apresentar e ele vai falar sobre esse tema. Eu acho muito interessante para todos os usuários do SIG Simulação em Saúde. A maioria deles são professores, lidam de todas as áreas de saúde, mas principalmente medicina, lidam, né, com avaliações, fazem parte da história, fazem parte da vida deles e dos alunos. Então, eu acho legal aprender um pouco essa outra experiência da USP. E muito bem-vinda, muito parabéns, professor, de antemão, porque sua tese é bacana demais. Eu nem sou médica, nem faço OSSE, mas eu achei muito, muito interessante e muito pertinente nesse momento que a gente fala tanto em avaliar alunos, como avaliar de maneira efetiva e afetiva, como não ter vieses, essas coisas que os professores sabem bem. Então, é isso. Vou passar a palavra para o Marcelo, ele vai se apresentar. Só lembrando aqui, ele vai falar 40 minutos, 20 minutos para discussão e perguntas. As outras pessoas, nesse formato aqui, professor, as pessoas vão entrando um pouco mais tarde, porque a videoconferência ela é mais fechadona, ela é mais exclusivista. Essa aqui, já todo mundo que quiser entrar, pode entrar, até 75 pessoas. Então, espero que venham mais pessoas e aproveitar muito essa palestra. No final da sua fala, no finalzinho dos 40 minutos, aliás, dos 20 minutos finais, eu vou colocar uma senha, o Guilherme vai colocar uma senha, o Guilherme é nosso técnico, sempre com a gente, vai colocar uma senha da rede universitária de telemedicina para vocês entrarem no site e avaliar a qualidade, o que vocês acharam, é importante para a gente, é importante para a rede universitária. Com a gente aqui, eu vou reapresentar a Flávia Cristina, que é a nossa subcoordenadora, e será subcoordenadora a partir de 2021, já é subcoordenadora, e a Maria do Carmo, que é a nossa coordenadora de simulação do SIG Simulação. Então, se elas quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, antes do professor Marcelo. Tudo bem? Não, gostaria de agradecer a Mona Lisa, que fez o contato, organizou tudo, e eu tenho certeza que esse tema é um tema de interesse para todos. Então, muito obrigada, Marcelo, e muito obrigada a Flávia, a Mona, a Lisa e a todos que estão nos prestigiando hoje. Tudo bem? Então, podemos começar, professor. Eu vou desligar meu áudio, as pessoas que quiserem desligar o áudio também é bom, porque a qualidade do som é melhor. Então, vou silenciar aqui meu áudio e a câmera, eventualmente, se for necessário. Tá? Estejam à vontade. Bem-vindo, professor. Inicialmente, eu agradeço muito a Mona Lisa pelo convite. Estive conversando um pouquinho com a Cacau e com a Flávia antes de iniciar esse meeting. Agradeço a hospitalidade, a gentileza.
E como eu estava dizendo a elas, eu espero que esse tema tenha alguma utilidade para os projetos de ensino que vocês desenvolvem aí na UFMG. Fiquei muito feliz com o convite, espero contribuir de alguma maneira. Então, meu nome é Marcelo, eu sou formado pela FMUSP, né? Sou médico de formação, trabalho com educação médica praticamente desde a minha formação. Eu fiz residência no Hospital das Clínicas, em clínica médica, e na sequência eu já fui ser preceptor do serviço de clínica médica dentro do Hospital das Clínicas da FMUSP. Fui preceptor por 2 anos, depois prestei concurso público para o Hospital Universitário da USP, né? São 2 grandes hospitais que nós temos, o HU que fica dentro da USP e o HC FMUSP, que é aquele hospital terciário, quaternário, o maior da América Latina. Então, eu prestei concurso e desde então, desde 2010, eu sou médico assistente. Desde 2008, na verdade, eu sou médico assistente do HUSP e desde 2010 eu trabalho na coordenação do internato em clínica médica. Então, a minha experiência com educação médica e o meu contato com o tema que eu vou apresentar para vocês, né, é desde a minha graduação, eu fazia OSCE já na minha graduação, e durante a residência médica nós não temos esse tipo de prova prática, depois, alguns anos, passou a ter, e durante a minha preceptoria eu entrei em contato direto com o tema, porque eu preparava OSCEs para os nossos alunos, né, para os alunos do 5º e do 6º ano que eu fazia preceptoria. E a minha tese de doutorado foi nessa área também. Então, a minha tese de doutorado foi concluída ano passado, né, em junho do ano passado, e foi sobre uma modificação do modelo OSCE. E é isso que eu vou apresentar para vocês, né? Então, eu vou falar um pouco sobre essa ferramenta de avaliação e vou contar um pouco para vocês do que se trata o OSCE com avaliador sombra. Tomo a liberdade aqui para usar o termo OSCE em vez de OSCE por uma questão de hábito, né? Estava também conversando com a Mona Lisa, com a Flávia e com a Cacau sobre isso antes, né? Talvez aportuguesando o acrônimo OSCE, né? O mais correto seja OSCE, só que desde a graduação aqui em São Paulo a gente usa muito OSCE. Por isso, durante a minha apresentação, por uma questão de hábito, eu vou me referir ao OSCE como OSCE. Tudo bem? Além disso, né, dentro da minha formação, eu trabalho no hospital universitário, onde eu exerço minha maior carga horária, mas eu também sou docente da USCS, que é uma universidade pública-privada, né, uma universidade aqui de São Paulo, da região de São Caetano, tem uma unidade em São Paulo na qual eu trabalho, e lá eu também trabalho com OSCE, e também sou contratado do Einstein, pela Faculdade de Medicina do Einstein, onde eu trabalho como instrutor e desenvolvo também projetos relacionados ao OSCE. Então, eu trabalho com esse tema no dia a dia em serviços diferentes. Mais uma vez, eu espero que seja um tema de utilidade para todos vocês. Agora eu vou iniciar minha apresentação. Então, o tema de hoje é OSCE com avaliador sombra, ou como a gente chama, OSCE sombra. Eu imagino que nenhum de vocês conheçam, tenham acesso ao tema, porque esse OSCE com avaliador sombra é uma inovação, uma invenção, entre aspas, nossa, aqui do Hospital Universitário, né? Foi uma ideia que eu tive lá em 2010, que em 2011 eu coloquei em prática e fiz um trabalho que foi a minha tese de doutorado sobre essa temática de 2012 a 2014. Então, eu vou apresentá-los do que se trata o OSCE sombra, né? Como ele surgiu, vou tentar trazer essa ideia para vocês de como ele surgiu, como ele é feito, né? Como que tentar trazer uma visão mais prática, né? Dizendo como é que se aplica o OSCE sombra dentro do contexto de avaliação de habilidades, dentro do contexto de avaliação de competências clínicas, né? E quem sabe vocês possam utilizar essas ideias para algo que seja útil no dia a dia de vocês. Então, estamos aqui na videoconferência, né, pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. OSCE, como eu disse para você, como eu já dito, é um acrônimo, né, de uma palavra em inglês, né, de 4 palavras em inglês, que significa Objective Structure Clinical Examination, né? A gente pode traduzir para o português como exame clínico objetivo e estruturado, tem gente que traduz como exame clínico estruturado e objetivo.
é uma forma de avaliação de competências clínicas. Antes da gente falar propriamente do OSCE, eu queria trazer aqui alguns conceitos ou algumas ideias relacionadas ao tema de avaliação de competências clínicas. Então, competência clínica a gente pode definir de uma forma mais geral, abrangente, né, como a capacidade de mobilizar um conjunto de habilidades afetivas, psicomotoras e cognitivas de uma forma ética para a resolução de problemas clínicos, né? Então, existem várias definições de competências clínicas na literatura. Isso foi uma definição que nós fizemos ali dentro da nossa tese, né? Baseado em alguns trabalhos de Perrenot, François Glet, para tentar entender o que seriam as competências clínicas, né? E dentro desse trabalho também, da avaliação de competências clínicas e para entender o contexto do surgimento do OSCE, é importante a gente também conceituar, né, confiabilidade e validade, né? Lembrando que a confiabilidade é uma forma de avaliar uma ferramenta de ensino de avaliação que vai medir precisão, reprodutibilidade, consistência. E isso vai ser importante no contexto do surgimento do OSCE. E validade é um conceito que trabalha ali com um grau de certeza, né, capacidade de discriminação que uma ferramenta, um teste diagnóstico, um exame é capaz de fazer, né? E para avaliação de competência clínica, nós precisamos de uma ferramenta que faça uma avaliação confiável, né, válida, e que, ao mesmo tempo, essa ferramenta ela seja reprodutível, aplicável em diferentes contextos, né? E aí, nesse sentido, só para aqui o slide, nesse sentido que o OSCE surge. Então, para quem trabalha, não sei se já, para quem trabalha, para vocês que trabalham com OSCE aí em Minas Gerais, se vocês já foram ver como é que surgiu o OSCE, o contexto histórico do surgimento do OSCE gira em torno de uma discussão em relação à avaliação de competências clínicas, principalmente ali no Reino Unido, né, especificamente na Escócia, na Universidade de Dundee, ali por volta dos anos 60, né, tinha uma série de discussões em relação à avaliação clínica de competências, né? Qual seria a melhor maneira de você realizar uma avaliação clínica que fosse válida e confiável? A avaliação de competências clínicas mais utilizada nesse contexto, e aqui eu estou falando de cursos de medicina, né, ele surge nesse contexto de cursos de graduação em medicina, a avaliação mais utilizada naquele momento era a avaliação que nós chamamos hoje de avaliação do exame clínico tradicional, em que você levava os alunos para fazer a avaliação de pacientes, né, que estavam internados no serviço, e um observador ou dois observadores observavam esse aluno fazer o atendimento, e aí eles davam uma nota, eles faziam uma avaliação, uma discriminação desses estudantes. Existia uma série de críticas em relação a esse modelo de avaliação, porque existiam limitantes, né? Um dos limitantes principais, por exemplo, era o paciente. Imaginem uma turma com 100, 120, igual vocês, 320 estudantes, fazendo avaliação de um mesmo paciente. Isso é impossível, isso é inviável, né? Isso não é possível de acontecer. Então, uma limitação é que os alunos viam pacientes diferentes. E as avaliações tinham viés, né? Porque se o aluno tinha acesso a um paciente mais tranquilo, mais fácil, ele conseguia fazer uma avaliação melhor do que o outro. Então, as comparações tinham viés. Uma outra limitação era a questão do tempo, né? Fazer grande quantidade de avaliação num tempo curto. Uma outra limitação era a questão das competências avaliadas, né? Então, na hora que você colocava dentro de um pacote de computação, você dificilmente conseguia fazer uma prova com competências clínicas iguais para todos os estudantes. Nesse contexto, pessoal, então, de discussão sobre os métodos de avaliação, que era muito forte, principalmente ali no Reino Unido, e de qualquer maneira na Europa, de uma forma geral, onde estavam sendo criados uma série de centros de estudo em educação médica,
esse método de avaliação de competências era questionado. Eles pensavam, será que isso realmente é válido? Será que esse método, essa ferramenta é confiável? E fizeram uma série de estudos nessa época, mostrando que tinham problemas de avaliação, né, do ponto de vista de confiabilidade e validade do método. Em 1974, surge um artigo que faz essa discussão de uma forma mais crítica, né, que é o Evolution of an Examination, né, falando sobre o método de avaliação tradicional clínico, e aí começa a surgir algumas ideias de modificação, e em 1975 surge o que, na minha opinião, é o artigo mais importante, né, sobre OSCE, que ainda nem tinha o nome de OSCE, onde Ronald Harden e a equipe, né, uma equipe de pessoas que trabalhavam com educação médica, propõem o OSCE como método de avaliação, né? E aí eles trazem como principal benefício, né, que essa ferramenta, comparada com os outros métodos de avaliação de competência clínica, seria uma ferramenta mais válida, uma ferramenta mais confiável, né, e viável para aplicação e para avaliação de vários alunos ao mesmo tempo. Então, em 1975 tem esse artigo, né, que é o Assessment of Clinical Competence Using Objective Structure Examination. Como eu disse para vocês, nem tinha o nome de OSCE ainda, né, nem tinha aparecido o clínico lá, e lá nesse artigo eles contam uma experiência da prova OSCE, do modelo OSCE, onde nós teríamos lá os cenários, as tarefas fixas, e avaliação, utilizando um instrumento padronizado de avaliação, que é o checklist. Em 1979, vem o principal artigo sobre OSCE, né, considerado o principal artigo sobre OSCE do ponto de vista de discussão de metodologia científica, porque aí sim, em 1979, eles fazem um trabalho comparando, né, o OSCE com outros métodos de avaliação de competência clínica. E aí eles fazem uma comparação mesmo, eles pegam uma turma, separam em provas fazendo OSCE, e uma outra parte não fazendo OSCE, aí fazem fórum com os alunos, e eles estudam, né, correlação dessa ferramenta com outras provas, com outros métodos de avaliação mais objetivos. E aí eles concluem, né, que o OSCE tem uma correlação maior, né, com esses métodos de avaliação objetiva, e a partir de 1979, o OSCE começa a ganhar força. E o que é o OSCE? Tem um artigo muito bom para quem quer estudar o assunto, né, que é do próprio Harden, de 1988, que ele explica o que é a ferramenta OSCE, e nós conseguimos entender, né, o que ele pensava ali na época, e justamente esse contexto que eu estou contando para vocês do surgimento do OSCE. Então, o OSCE ele é uma prova de avaliação de competência clínica, uma prova prática, né, estruturada, objetiva, clínica e altamente flexível. Por quê? Estruturada porque existe a avaliação dos componentes. O que nós vamos avaliar nesse tipo de prova é pré-determinado. Então, você está lá num curso de pré-internato que eu quero fazer avaliação de semiologia do coração, eu quero ver se o aluno sabe, eu acho que isso é uma competência importante, né, que envolve habilidades importantes, eu quero ver se ele sabe fazer o exame clínico do coração, por exemplo. Eu posso criar uma estação, né, para avaliar isso especificamente. Então, eu tenho, dentro do OSCE, eu tenho os componentes pré-determinados das avaliações que eu farei, né? Eu consigo fazer o treinamento do avaliador, né, naquela estação, naquele componente, né, e ele acontece de uma forma estruturada também. Todo OSCE acontece na forma de estações com cenários e tarefas que são específicas para cada estação. Então, existe uma estrutura fixa dentro desse modelo, né? Então, onde o aluno ele vai passar por estações diferentes com cenários e tarefas específicas dentro de cada estação. Ele é considerado um exame objetivo, porque você tem controle das variáveis, né? Então, tanto dos examinadores, porque você consegue controlar a avaliação de alguma maneira através dos instrumentos padronizados de avaliação e fazendo o treinamento correto desses examinadores, como dos pacientes, que são atores ou pessoas colaborando no papel do paciente com um script muito bem definido.
Então, a ideia é que fulano, beltrano e ciclano que estão sendo avaliados tenham acesso, né, ao mesmo tipo de paciente, né, tenham acesso às mesmas circunstâncias, às mesmas dificuldades. Isso torna o exame, o OSCE, mais objetivo quando comparado a outros métodos de avaliação prática, né? Além disso, ele é considerado clínico porque ele é prático, né? A gente consegue fazer avaliações de situações clínicas, situações do dia a dia, né? Então, situações clínicas através de pacientes simulados, a gente pode usar gravações de áudios, manequins de alta fidelidade, baixa, moderada fidelidade. Então, é um ambiente onde você simula um atendimento real, né? Um ambiente clínico. E é bastante flexível. O OSCE, pessoal, atualmente é usado em diversas áreas da saúde, né? Então, começou pela medicina, mas se vocês forem contar lá a maior quantidade de artigos publicados, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, várias áreas da saúde utilizam essa ferramenta como método de avaliação de competências clínicas, né? Inclusive a medicina onde surgiu. E mesmo dentro dessas áreas, né, por exemplo, dentro da área da medicina, diversas áreas diferentes, clínica, cirurgia, pediatria, utilizam essa ferramenta como método de avaliação, né? O curioso, o trabalho do OSCE de 1979 foi numa área cirúrgica. Então, quem já leu esse artigo vai ter a curiosidade e vai ler o artigo, vocês vão ver que esse trabalho, o Ronald Harden, se eu não me engano, é pediatra de formação, mas esse primeiro grande trabalho científico foi dentro de uma avaliação, de uma prova prática de cirurgia, né? Então, é realmente um método extremamente flexível. Dessa maneira, pessoal, levando em consideração, né, que essa ferramenta que surge lá em 1975, em 1979 tem um grande trabalho científico, a partir daí ele começa a ganhar, ele começa a expandir, né, ganhar força, né, a gente pode fazer algumas análises. Por exemplo, hoje é possível afirmar com toda certeza que o OSCE, como ferramenta de avaliação, como ferramenta de ensino, tem um alto impacto educacional. Se vocês fizerem um exercício, como eu fiz aqui, né, de pegar o número de publicações envolvendo o OSCE, né, desde o seu surgimento em 1975, a cada 5 anos aqui, eu fiz um gráfico onde você tem o número de publicações envolvendo a temática OSCE. Nós vamos ver que assim, estão aumentando desde sempre. E aqui, isso aqui especificamente é o ano de 2020. No ano de 2020, tem uma diminuição, acho que como em algumas outras áreas de ensino, por conta da pandemia, né? Desde março, o mundo inteiro, né? Em alguns lugares até antes de março está em pandemia, então realmente teve uma diminuição, parece ter uma tendência para diminuição agora. Eu acho que é muito difícil fazer essa análise, porque a gente está numa situação mundial de exceção, mas até final de 2019, você vê um número crescente de publicações envolvendo OSCE. E aqui o número que eu coloco para vocês é só dos últimos 5 anos, tá? Isso aqui não é acumulado. Então, o que a gente teve de publicação nos primeiros 5 anos, depois nos outros 5 anos e assim por diante. E o OSCE, vocês vão enxergar, vão ver trabalhos sobre OSCE em diversas áreas da saúde, medicina, enfermagem, odonto, físio, fono, TO, farmácia clínica, nutrição, psicologia, em diversos países. É realmente uma ferramenta que é importante para todos nós que trabalhamos com educação médica conhecer, dominar, e tem grande utilidade, né? Dentro da pirâmide de Miller, né, o OSCE é uma ferramenta de avaliação que está nesse patamar aqui, onde nós conseguimos avaliar, né, através do que o aluno mostrando como se faz um determinado procedimento. E como eu já tinha dito, né, uma ferramenta confiável, válida e viável. Bom, o OSCE é muito importante, a gente já viu que ele surge num contexto de avaliação, né, somativa, principalmente, ali de discriminação. A grande discussão na época era essa, né, como criar uma ferramenta de avaliação de competência clínica que fosse mais válida, mais confiável, mas desde as primeiras publicações sobre OSCE, nós vemos uma temática recorrente em relação ao potencial formativo dessa ferramenta.
principalmente através das devolutivas de feedback em OSC. O artigo de 1979, ele cita isso explicitamente, né, que seria uma ferramenta de utilidade formativa com potencial muito grande, porque você consegue, inclusive, determinar, né, quais competências seriam importantes de nós mostrarmos, de nós discutirmos com os nossos alunos, da gente sinalizar, fazer sinalizações. Então, o OSC, pessoal, é um momento estratégico para feedback. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de nós pensarmos durante as aplicações de OSC, né? A gente sempre tem que pensar em OSC um concomitante a alguma estratégia de feedback. A gente não pode perder essa oportunidade, né? E o feedback é essencial no processo educacional, tem um alto impacto educacional, né? Tem vários trabalhos sobre feedback mostrando isso. E o feedback em OSC, existem várias maneiras de se fazer, né? Então, o feedback ele pode ser individual ou em grupo, né? Ele pode ser durante o OSC ou somente após o término da atividade. Ele pode ser realizado imediatamente após o término da estação, imediatamente após o término de toda a prova ou até alguns dias depois. Ele pode ser realizado dentro do próprio espaço físico onde foi realizado o OSC ou em outro espaço físico, né? Ele pode ser feito através de comentários, vídeos, né? Vídeos, manequins, até o próprio manequim, utilização do manequim para dar feedback, né? Por exemplo, uma estação de ACLS, onde você quer dar feedback de compressão torácica, né, em manequins de alta fidelidade. Você pode ou não mostrar o checklist, o resultado, né? Ele pode ser feito pelos organizadores, pelos atores que estavam no papel do paciente, também você pode utilizar isso para a realização de feedback, ou pelos próprios avaliadores. Existem maneiras diversas de se fazer feedback em OSC. Eu estava conversando um pouco com a Cacau antes de nós iniciarmos a reunião, e ela me explicou que aí em Minas Gerais, né, vocês fazem OSC e vocês utilizam uma estratégia de feedback que é em grupo, pelo que eu entendi, né, numa sala separada depois do final de toda a atividade. Essa é uma estratégia de feedback, né? Eu acho que é muito importante, nós que aplicamos, que utilizamos essa ferramenta, sempre ter uma estratégia. E o que eu vou mostrar para vocês hoje, pessoal, é uma outra estratégia de OSC, uma outra estratégia de feedback envolvendo OSC, né? E essa é a minha tese de doutorado. E eu vou explicar como isso surgiu, como isso aconteceu e do que se trata o avaliador sombra, né? Então, qual foi o contexto e a justificativa para a formação do avaliador sombra? Como eu disse para vocês, eu sou formado pela FMUSP, me formei em 2005, o OSC começou a ser utilizado na minha faculdade em 2002, eu acho que no Brasil talvez tenha sido um dos primeiros locais a utilizar OSC, acho que Ribeirão Preto talvez tenha utilizado até um pouco antes, né? Então, em vários lugares do país, o OSC ele começa a surgir mais no Brasil, acho que final dos anos 90, início dos anos 2000. Então, nós temos pouca experiência com o OSC, né? A gente tem 20 anos de experiência, a gente não tem tanta experiência assim com o OSC quando comparado com outros centros. Mas na minha faculdade surgiu em 2002. Eu, como aluno, fiz OSC. E uma coisa que me chamava atenção como aluno era a questão do feedback. Como aluno, me incomodava eu não ter tido um feedback, né? Eu gostaria de ter visto como foi minha prova, eu gostaria de ter entendido o que eu errei, saber o que eu errei, saber o que eu poderia ter feito melhor, né? Onde eu tinha acertado e eu deveria manter aquele tipo de comportamento. Então, em 2002, né, a estratégia de feedback que era utilizada como OSC lá no curso que eu fazia, eles mandavam um guia de orientações, né, sobre o que era esperado em cada estação. Era até alguma coisa por e-mail e tal. Isso era uma coisa que eu tinha a impressão que podia melhorar. Então, esse primeiro incômodo veio quando eu era aluno, e depois, durante a preceptoria, né, eu já trabalhando como preceptor e fazendo OSC, né, a gente discutia muito estratégias de feedback com a minha chefe, a professora Yolanda, e como é que a gente poderia, de alguma maneira, né, manter essa prova com o seu aspecto discriminativo, seu aspecto somativo, e, ao mesmo tempo, trazer uma estratégia de feedback que obedecesse as técnicas de bom feedback,
né? Então, a ideia do avaliador sombra surge nesse contexto, em tentar manter um OSCE com seu potencial somativo e, ao mesmo tempo, trazer um aspecto formativo melhor. É assim que surge a ideia. Então, em 2010, eu tive algumas ideias que envolviam a modificação do papel do avaliador, né? Em 2011, né, assim, a gente desenvolveu essas ideias fazendo algumas experiências, né? E aí, em 2012, a gente faz um trabalho para estudar esse novo modelo. E eu vou lhes apresentar isso e vou contar o que eu tenho de experiência com OSCE envolvendo o avaliador sombra. Então, isso foi algo criado aqui por nós, essa é a nossa ideia, né? Que vocês podem ter acesso indo no Teses USP, fazendo busca avançada OSCE Sombra, vocês conseguem ter acesso a essa tese, que foi a minha tese de doutorado, e no PubMed tem um artigo nosso publicado, né, chama Shadow OSCE Examiner, publicado sobre a tese relacionada a esse assunto. Então, por isso, imagino que deva ser algo novo para vocês, porque é uma coisa que ainda está muito em São Paulo, né? Como é que foi a experiência, esse trabalho, né? Como eu disse para vocês, em 2010 eu tive uma ideia que foi modificar o papel do avaliador. Por quê? Para colocá-lo nessa condição de realizar um feedback com as qualidades de um bom feedback em avaliação de competência clínica. Então, a gente fez algumas modificações do papel desse avaliador. Eu vou contar para vocês quais são essas modificações um pouco mais adiante. Em fevereiro de 2011, nós começamos a aplicar essas ideias na prática. Então, nós começamos a fazer OSCE com avaliador sombra. E durante esse ano de 2011, que nós chamamos de projeto piloto, foi um ano muito importante, porque a partir da nossa experiência, nossa vivência prática, a gente fez outras modificações dentro do modelo, até chegar no que eu chamo de ajuste final, no OSCE com avaliador sombra, versão final, no final do ano de 2011. Então, a gente começou com uma ideia, né, aplicamos, colocamos na prática, e no final de 2011, a gente tinha o nosso modelo desenhado. E aí, em 2012, então, em 2011, né, de 19 de fevereiro a 5 de novembro, né, nós fizemos 6 grandes aplicações de OSCE, né, envolvendo quase 180 alunos, que eu considero, que a gente chama de projeto piloto, onde a gente conseguiu definir de uma forma mais organizada, né, a versão final do que seria o OSCE com avaliador sombra. E em 2012 a 2014, né, então, do dia 11 de fevereiro de 2012 até o dia 31 de maio de 2014, eu fiz um trabalho, né, científico, comparando esse modelo, esse avaliador sombra, com o que nós apelidamos, né, de avaliador fixo para o modelo OSCE original. Então, esse avaliador sombra foi um apelido que nós criamos para essa modificação do avaliador que, na tese, nós apelidamos de avaliador fixo, né? Por quê? Como é que funciona o OSCE original? Você tem lá diversas estações, o número de estações varia na literatura, assim como o tempo por estação também varia na literatura, né? Mas você tem lá diversas estações, cada estação com seu cenário específico, as tarefas dentro da estação, e um avaliador que fica lá dentro da estação, fazendo a avaliação dos alunos que passam por essa estação. É assim que funciona. Esse avaliador, ele fica fixo dentro de uma determinada estação para a qual ele foi treinado, né? O avaliador sombra, a gente modifica o papel do avaliador. O avaliador sombra, diferentemente do avaliador que fica fixo, que ele conhece uma única estação, o avaliador sombra, ele vai acompanhar o aluno como se fosse uma sombra desse aluno durante todas as estações daquela avaliação. E isso traz uma série de complicadores, né? Por exemplo, o principal complicador que a gente já vê de cara, né? Você precisa treinar essa pessoa para fazer a avaliação de diferentes estações. Então, você
dificulta o treinamento, você cria algumas dificuldades. Então, foi isso que nós estudamos, que nós elaboramos, que nós alinhamos nesse ano de 2011, né? Qual seria o melhor modelo de treinamento, como é que isso deveria acontecer. E depois, em 2012 a 2014, nós fizemos um trabalho comparando esse avaliador sombra com o avaliador fixo, que é o que está desenhado na literatura. E essa comparação, ele tinha como pergunta primordial, a primeira pergunta, a nossa grande pergunta era a seguinte: esses avaliadores avaliam os alunos de forma igual? Então, eu fiz um trabalho, que é a minha tese de doutorado, onde nós tínhamos nas estações avaliadores fixos e o avaliador sombra que passava ali com o aluno, né? E aí a gente comparou as duas avaliações. Eles faziam avaliações cegadas, ou seja, o avaliador fixo não tinha acesso à avaliação do avaliador sombra, assim como o avaliador sombra não tinha acesso à avaliação do avaliador fixo. Então, nós fizemos uma série de comparações, que não cabe aqui detalhar, né, do ponto de vista estatístico, mas justamente para responder essa pergunta. Eles avaliam de forma igual? Né? Então, essa era a primeira pergunta. E o avaliador sombra, ele traz uma vantagem adicional que inclui o feedback. E eu vou comentar sobre isso com vocês também mais adiante. Então, em maio de 2014, nós concluímos o trabalho, e como era uma experiência nova, nós fizemos nesse trabalho de 2012 a 2014, também nós fizemos um inquérito, um fórum para avaliação dos estudantes a respeito desse novo método de avaliação. Bom, projeto piloto de 2011, né? Então foi o OSC com avaliador sombra. Nós fizemos várias experiências, né, envolvendo esses 173 estudantes, 36 médicos assistentes e os coordenadores da disciplina participaram desse projeto nesse ano de 2011. Né? Nós tínhamos uma proposta inicial, após críticas de todos os envolvidos, dos alunos, dos avaliadores, e de nós, coordenadores, né, após críticas de todos nós criamos o que eu chamo de OSC sombra, o OSC com avaliador sombra definitivo, lá no final de 2011. Em fevereiro de 2012, a maio de 2014, como eu disse para vocês, nós pegamos esse novo modelo, né, esse modelo OSC modificado, né, do avaliador sombra, e fizemos um estudo, um trabalho de 2012 a 2014. E o que o avaliador sombra traz de novidade em relação ao avaliador, que aqui eu vou tomar liberdade, né? Como eu disse, o avaliador do OSC original, que eu estou chamando de avaliador fixo. Né? A primeira grande novidade é que o avaliador sombra acompanha o estudante por todas as estações, realizando todas as avaliações daquele OSC. Né? E aí vem o principal e o motivo de nós termos feito essa modificação do avaliador, que é o feedback. Ao término de toda a atividade daquele OSC, e de forma praticamente instantânea, o avaliador sombra prover feedback para o aluno que ele fez a avaliação. Esse feedback é um feedback que necessariamente é treinado com avaliador sombra. E esse feedback tem algumas regras que nós definimos lá naquele projeto piloto de 2011 que eu falei para vocês. Né? Ele é um feedback estruturado, individualizado e direcionado. E o que significa isso? Ele é um feedback estruturado porque ele tem algumas regras do bom feedback que nós treinávamos com os avaliadores. Então, a gente usava a técnica nós usamos, né? Técnica sanduíche. Então, o avaliador ele começava o feedback por melhor desempenho na estação onde o aluno tinha tido melhor desempenho para fazer o reforço positivo. Na sequência, de uma forma mais rápida, direcionada, né? E na sequência vinha as estações com pior desempenho para a gente fazer as orientações necessárias. Necessariamente, dentro dessa estrutura, toda orientação de feedback, né? Toda orientação, todo o feedback vinha como orientação de melhoria.
né? Então, o avaliador tinha que pensar numa estratégia de orientação de melhoria no momento em que ele dava o feedback. Dentro dessa estrutura, o feedback ele tinha hora para começar e hora para terminar. Então, o feedback ele era feito somente quando acabava a prova. Por quê? Porque nós tínhamos uma preocupação de que esse feedback influenciasse o desempenho do aluno. Então, a gente não fazia o feedback quando terminava a estação. Quando terminava a estação, se por acaso o aluno terminasse antes, eles eram orientados a esperar, aguardar a próxima estação, e o feedback era feito somente ao término de toda a atividade, para não ter influência sobre a próxima estação, seja influência positiva ou negativa, né, dependendo do feedback, né, no desempenho do aluno. Dentro dessa estrutura também, a gente definiu um tempo de feedback. Por que nós definimos um tempo de feedback? Porque justamente o tempo era uma questão muito importante durante as nossas avaliações. Existia uma limitação de tempo. A gente precisava andar com as próximas limitações. E aí a gente concluiu que o melhor tempo após essa pesquisa, esse projeto piloto de 2011, era de 40% do tempo total do número de estações práticas, né? Então, a sua prova tem 1 hora, então a gente vai precisar de pelo menos aí 40% desse tempo de 1 hora, 24 minutos, por exemplo, né? 60 minutos, 24 minutos. Então, esse feedback tinha uma estrutura, né? Ele tem uma estrutura que garante alguns aspectos, né? E que garante também um feedback que seja padronizado entre diferentes estudantes. Por exemplo, dentro dessa estrutura do feedback, necessariamente o avaliador mostra para o estudante o checklist. Isso faz parte da regra do feedback do OSC Sombra. Por quê? Porque o aluno precisa enxergar, palpar, ver o que era esperado, o que ele fez, o que está certo e o que não está correto. Então, existem algumas regras do feedback que estão dentro dessa estrutura, por isso que a gente chama ele de estruturado. E ele é individualizado. Talvez essa seja uma das principais vantagens que eu, pelo menos, enxergo no avaliador Sombra. Fazer um feedback individualizado. Qual é a vantagem de você fazer o feedback individualizado? Primeiro, você consegue otimizar o seu tempo. As necessidades dos estudantes numa mesma prova são diferentes em relação. Então, Beltrano vai muito bem na estação 1 e não vai bem na estação 2. Ciclano é o contrário. Então, na hora de eu fazer o meu feedback para Beltrano e para Ciclano, eu vou individualizar esse feedback. Eu vou obedecer às necessidades daquele estudante. Então, eu vou otimizar o meu tempo no sentido de orientá-lo em relação às suas maiores deficiências. Então, essa talvez seja a principal vantagem, né, de ser individualizado. Você conseguir otimizar o tempo e, principalmente, otimizar a retenção de conteúdo, né, de aprendizado por aquele estudante especificamente. Atender as necessidades daquele estudante especificamente. E esse individualizado acontece imediatamente após a prova, né, que é uma das características do bom feedback, que ele seja timely, né, que eles falam em inglês, que ele seja num tempo adequado, né, que ele seja rápido de preferência, né, que ele não seja feito num momento muito depois, né. Então, o fato da gente conseguir fazer o feedback assim que terminou o OSC, aquela prova, já sem então ele fazer o feedback, trazia essa vantagem adicional. E a gente chama esse feedback de direcionado. O que é direcionado? O nosso feedback, por uma questão de estrutura do tempo, ele era direcionado para as competências clínicas que foram pré-determinadas para aquela atividade. O que significa isso? Então, os avaliadores eram treinados a fazer o feedback baseado nas tarefas daquela estação, e não no assunto de uma forma geral. Por que isso? De novo, retenção de conteúdo relacionado com aquilo e otimização do tempo. Então, a ideia do feedback do avaliador Sombra não é discutir uma temática de forma aberta, não é isso. A ideia do feedback no avaliador Sombra, com o avaliador Sombra, é discutir algo específico ao qual ele foi submetido, então aquela tarefa, o que era esperado, relacionado a um assunto específico, né? Então, é por isso que a gente chama esse feedback de direcionado, porque ele era direcionado para as competências clínicas que foram pensadas naquela avaliação.
Isso é uma coisa importante em relação ao OSCE com o avaliador sombra, porque quando a gente pensa em fazer estações OSCEs, né, a gente pensa ali, bom, quais competências clínicas que eu quero avaliar? Essa é a primeira coisa que eu penso, né, na hora de elaborar uma estação. Falo, o que eu preciso avaliar, né? No OSCE com o avaliador sombra, a gente precisa pensar um pouco além. A gente precisa pensar o que eu quero avaliar de competência clínica e, mais do que isso, o que é importante eu sinalizar para o meu estudante, né, para quem está sendo avaliado, em relação a feedback. O que eu quero dar feedback para esses estudantes? Como é que eu vou dar feedback dessa competência clínica? Quando a gente elabora uma estação OSCE com avaliador sombra, eu já tenho que pensar no feedback, necessariamente no feedback. Isso é uma coisa muito importante. E aí, aqui, os próximos slides eu vou contar de uma forma muito rápida como foi o desenho do estudo, né? Acho que a ideia principal eu já trouxe para vocês. Então, foi um estudo transversal analítico, né, que ocorreu de 11 de fevereiro de 2012 a 31 de maio de 2014. Foi feito para os estudantes do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo, né, avaliados simultaneamente, de forma independente, pelos avaliadores sombras e avaliadores fixos. Né? Nós fizemos seleções de estações porque a gente não tinha RH suficiente para colocar fixo em todas as estações, né? E deixar o sombra junto. Então, durante esses 2012, 13, 14, esses 2 anos e meio, a gente escolheu algumas estações de forma aleatória também, porque a gente não tinha avaliador suficiente para todas as estações, mas a gente conseguiu um número bom de estações no final, né, um N bom. O local de estudo foi aqui no Hospital Universitário da USP, né, que é um hospital que fica aqui no Distrito do Butantã, em São Paulo. Foi dentro da divisão de clínica médica, de uma disciplina que agora até mudou de nome, que eu sou coordenador, né, que é a disciplina MCM 656, que é um estágio de clínica médica do internato de clínica. Agora a gente até mudou de nome, disciplina com currículo novo. Os alunos que fizeram essa prova, eles passavam por um estágio prático, né, de 7 semanas, que envolvia enfermaria, UTI, ambulatório e pronto atendimento. Então, todas as estações envolviam essas temáticas também. E a gente fez a prova dentro do setor de ambulatório, a gente adaptou o nosso setor de ambulatório para fazer a prova. Nós pegamos uma amostra aí dos 415 estudantes que passaram por esse período, nós fizemos essa comparação, né, com 316 estudantes, então a gente tem um N de 316 estudantes. Nós fizemos sempre uma aplicação de estação OSCE no estudo, né, envolvendo uma estação OSCE onde você tinha o avaliador fixo e o avaliador sombra, né, então passando, e nós comparamos, né, 594 aplicações de estações OSCE. Então, nós tivemos 594 aplicações onde nós comparamos um fixo com um sombra numa determinada estação. Uma coisa muito importante sobre o método do avaliador sombra, né? Então, assim, o avaliador sombra ele tem um treinamento diferente do avaliador fixo, né? Então, nós criamos um método de treinamento justamente por conta dessa dificuldade dele ter que avaliar estações diferentes. E esse método de avaliação do avaliador sombra envolvia 4 fases. Uma primeira fase, nós fazíamos um treinamento individual, né, com o avaliador, e eu fiz isso nesse período de estudo, dando ênfase, né, tanto para o que ele ia avaliar nas diferentes estações, mas principalmente para a questão do feedback. Então, existe uma ênfase no avaliador sombra para a questão do feedback, né, para a questão do aspecto formativo, sem tentar perder sem perder o potencial somativo do OSCE. Numa fase 2, uma semana antes da prova, a gente fazia uma entrega de material e verificava com suporte de dúvida. No dia da prova, a gente fazia um encontro, pelo menos 1 hora, 2 horas antes da atividade, para repassar a questão do feedback, né, a importância do feedback e as estações. E, no momento da prova, dentro das estações, a gente descia com os avaliadores, a gente tinha uma equipe que fazia isso, a gente fazia uma simulação rápida de pelo menos uma estação. Por que a gente tomou todo esse cuidado? Porque era um método totalmente novo, as pessoas não conheciam o avaliador sombra, a gente estava inventando o avaliador sombra,
Essa é a grande verdade. Então, a gente tinha um trabalho grande para treinar. Eu confesso para vocês que hoje nós continuamos fazendo o OSCE com avaliador sombra e a gente não segue as 4 fases, porque os nossos avaliadores já estão treinados, né, no método. E o avaliador fixo, ele era treinado igualzinho, só que só para uma única estação. E ele não era treinado em feedback, porque ele não fazia feedback. Tá certo? Esse projeto piloto, como eu já disse, ele foi importante para definir parte da estrutura, né? Então, o formato do feedback foi definido nesse ano de 2011, o tempo de feedback a 40% do tempo total também foi definido em 2011, e uma coisa muito importante, assim, que formar era a prioridade em relação a discriminar. Então, a questão sempre de ênfase para a questão do feedback. Né? Nesse projeto de 2011, uma coisa muito importante, assim, a gente criou, assim, a impressão que nós tivemos que com essa discussão de ensino, discussão pedagógica, a gente criou, inclusive, um ambiente de ensino favorável, né, discussões de mudanças em outras coisas da nossa divisão que estava acontecendo naquele momento. Foi uma experiência muito legal. Ainda a gente fez as correlações, né? Então a gente fez as comparações. Aqui eu vou mostrar muito rapidamente para vocês, né, os nossos resultados, né, dessas comparações. Nós observamos altas correlações entre as notas dadas pelos avaliadores sombras e avaliadores fixos, né? Então, com coeficientes de correlação, né, maiores do que 0,7, então fortemente correlacionado, né? Sendo que para as notas globais, porque a gente fez essas comparações, né, tanto para as notas finais, quando eu chamo de nota global aqui, eu não estou falando de global rating, tá, pessoal? Eu estou falando da nota do checklist inteiro, daquela estação, né? Sendo que os coeficientes para as notas globais eram muito próximos, né, a 0,9, então tinha uma correlação fortemente positiva. Além disso, a gente fez estudo com gráficos de Blend-Altman, né, para verificar a distribuição das notas, comparando, né, os avaliadores sombras com avaliadores fixos, né, ao longo das médias que eles davam, né, e a nossa conclusão é que o desempenho do estudante, que era uma coisa, não influenciava o padrão das diferenças de notas entre os avaliadores fixos e sombras, e a nossa conclusão é que não há, né, diferenças significativas entre as notas globais, né, as notas finais ali da estação dos avaliadores sombras e fixos. E o OSCE sombra, com avaliador sombra, traz algumas vantagens, né, que é assim, não existe OSCE sombra sem feedback. Por que eu digo que isso é uma vantagem? Porque, por exemplo, eu trabalho na USCS, lá faz-se OSCE, e até a nossa chegada lá e a introdução de começar a introduzir feedback, eles faziam OSCE e não tinham nenhuma metodologia de feedback organizada. Então, e existem muitos lugares que fazem OSCE que não tem uma metodologia de feedback organizada. Não existe OSCE sombra sem metodologia de feedback. Eu acho que isso é algo que traz uma utilidade, né? Então, assim, sempre haverá feedback. O feedback, ele é feito através da observação direta do avaliador, sem interferência no andamento da atividade. Por quê? Como o feedback só é feito depois que terminou toda a prova, então não interfere no andamento da avaliação. E, mais do que isso, quem faz o feedback foi a pessoa que avaliou o aluno em todas as estações. Ele observou, ele viu o que aconteceu. Ele faz anotações durante ali a avaliação, até pensando no feedback que ele vai dar para o estudante. E mais do que isso, né, o feedback do avaliador sombra traz uma ideia do fim da prova do aluno. Ou seja, o avaliador sombra, ele consegue ter uma ideia dos alunos que começaram ansiosos, depois se acalmaram, foram melhorando durante a avaliação. Tem aluno que começa bem, vai mal em um determinado procedimento e depois fica nervoso e piora desempenho. Ele consegue ver nuances por ter acompanhado a prova inteira do aluno que um feedback pelo avaliador fixo, por exemplo, não conseguiria fazer, né? Então, eu chamo isso de enxergar o filme ao invés da foto, né? É um feedback rápido e oportuno, porque acontece imediatamente após a prova, né? Então, que é uma característica do bom feedback, né? Que isso a gente vê na literatura. E o sombra, ele é treinado para fazer feedback. Ele é reforçado em relação a questões do feedback. Ele é orientado a pensar em feedback. Veja, esse aluno,
ele está sendo avaliado e a gente precisa dar devolutiva para ele. O que nós podemos fazer para ajudá-lo do ponto de vista profissional? O que a gente pode fazer, orientar para ajudá-lo se ele estiver numa situação semelhante à que ele está simulando agora? Então, o feedback, o avaliador sombra, ele tem que pensar nisso. Ele não está pensando somente em fazer uma avaliação justa. Ele está pensando em fazer uma avaliação justa com feedback adequado. As grandes dificuldades em relação ao OSCE com o avaliador sombra é a questão do treinamento do avaliador. É mais difícil, você tem que treinar o avaliador em situações diferentes, né? É mais complexo. O OSCE com o avaliador sombra, ele aumenta o tempo total de atividade. Lembra que o feedback tem 40% a mais do tempo? Então, uma prova que eu faria em 60 minutos, agora eu vou ter que fazer em 84 minutos. Então, existe um incremento ali no tempo do tempo total. E existe o viés do avaliador sombra, e eu vou explicar para vocês o que é isso, para avaliação de habilidades afetivas. No meu trabalho, a gente separou os itens do checklist em habilidades afetivas, cognitivas e psicomotoras. E fizemos uma avaliação específica por habilidade. Nós encontramos, apesar da diferença ser muito pequena, nós encontramos nas habilidades afetivas uma tendência do avaliador sombra dar uma nota maior do que o avaliador fixo dá. Então, existe esse potencial viés. Se você tiver uma estação onde você vai fazer muita avaliação envolvendo componentes afetivos, né, que a gente pode classificar como habilidade afetiva, talvez a gente tenha um viés na avaliação. Esse estudo a gente ainda não fez. E na opinião dos estudantes, uma coisa importante, né, se o feedback fornecido pelo avaliador sombra contribui para a formação médica, o tempo destinado ao feedback, que foi aqueles 40% que eu comentei com vocês, né, esse feedback estruturado, individualizado e direcionado, os estudantes consideraram como sendo suficiente e os avaliadores também. Isso foi uma coisa importante, porque uma das coisas que mais mudou em 2011 foi o tempo de feedback. Isso foi uma das coisas que mais mudou, porque até a gente chegar nesses 40% do tempo total, foram algumas experiências, e foi algo empírico mesmo, foi um teste empírico. E mais do que 90% dos estudantes que participaram desse trabalho concordaram que o feedback fornecido pelo avaliador sombra era mais efetivo do que outras formas de feedback que nós realizávamos na nossa faculdade. Eu acho que precisa ter um trabalho melhor em relação ao OSCE com o avaliador sombra, né, com outras formas de feedback, mas em relação ao que era realizado na nossa faculdade, né, na FMUSP, eles concluíram que essa estratégia de feedback era melhor do que as estratégias que nós usávamos. E quais estratégias que eram usadas em outros estágios? Reunião coletiva para dizer quais eram as estações, entrega de desempenho ideal. Essas eram as estratégias que nós utilizávamos. Então, segundo os alunos que participaram desse estudo, a estratégia do OSCE sombra, do avaliador sombra, traz algumas vantagens em relação a outra estratégia de feedback que a gente usava. E só para concluir, terminar, encerrar a apresentação, né, a experiência nas aplicações dos OSCEs com avaliadores sombras, ela foi positiva, né, nesse trabalho e se mostrou viável na prática, isso é importante. As notas globais atribuídas aos avaliadores sombras e fixos foram similares, né, foram iguais, não houve diferença, né, entre essas notas, ou seja, eles avaliam de forma igual e houve diferença significativa somente para o domínio afetivo, né, que foi isso que eu já comentei com vocês, porém de pequena magnitude e sem influência relevante no desempenho do aluno, até porque nós tínhamos poucos itens de checklist com componentes afetivos. O OSCE com o avaliador sombra teve ótima aceitação pelo estudante e o avaliador sombra ele pode promover, e essa ideia que eu gostaria de deixar para vocês, né, colegas que trabalham com educação médica, ele pode promover importantes ideias, né, e melhorias nos aspectos formativos das avaliações com OSCE. É isso que nós acreditamos aqui, né? Depois dessa experiência com o OSCE com o avaliador sombra, nós aplicamos, aqui no HU nós fazemos essa aplicação. A partir de 2015, nós começamos a aplicar no programa de residência do Einstein, fazer OSCE com avaliador sombra.
A partir de 2016, nos cursos de semiologia clínica, pediátrica e obstétrica do Einstein, nós fazemos OSCs com avaliadores sombras. A partir de 2017, a gente começou a fazer OSCE com avaliador sombra no quinto ano também, num curso que eles passam lá dentro do HC, da FMUSP, e a partir de 2020, nós tínhamos um projeto que acabou não acontecendo, nós aplicaríamos pela primeira vez OSCE com avaliador sombra na USC, mas aí por conta da pandemia, a gente acabou fazendo uma aplicação virtual do OSCE com avaliador sombra. Eu não sei se vocês conhecem o José Carlos Libânio, ele acho que é goiano, se eu não me engano, né? Talvez algum de vocês já tenha ouvido falar sobre ele. Acho que ele é pedagogo até de formação, ele trabalha com educação. Ele tem uma frase que eu acho que é muito boa, que ele diz o seguinte: para ensinar matemática, João, eu preciso de 4 coisas, né? Primeira coisa, eu preciso saber matemática, saber como se ensina matemática, saber quem é João, em que contexto social, cultural, afetivo, ético, estético ocorre o processo de ensino e aprendizagem de João. Muitas vezes eu acho que a gente sabe o conteúdo, a gente até sabe, tem várias estratégias de como ensinar o conteúdo e, em muitos casos, nós nos esquecemos de lembrar, né, de tomar o cuidado de saber quem é o nosso estudante e em que contexto social, cultural, afetivo, ético, estético ele está envolvido no nosso ensino. Isso, pelo menos, é algo que me marcou muito, que a gente tenta incorporar na clínica do dia a dia. Então, termino minha apresentação deixando essa mensagem para vocês e fico à disposição para a discussão. Obrigado. Desculpa ter passado um pouco do tempo, Mona Lisa. Peço perdão a você. Espero que tenha sido útil. Estou à disposição de vocês. Parabéns, Marcelo. Estava tão bom que eu não quis interromper, porque estava um fluxo claro para a gente entender. É uma coisa diferente, uma estrutura diferente de avaliação, com ênfase no feedback e no feedback individual. Isso me chama muita atenção, porque, como você falou, cada estudante é único. Então, avaliar em massa tem um resultado, avaliar individualmente tem outro resultado. Eu achei muito importante, muito interessante o trabalho. Isso me chamou a atenção quando eu li a sua dissertação, não inteira, como eu disse, mas parte dela. Não é a área que eu trabalho, mas eu gosto muito de educação, tenho lido muitas coisas sobre isso, porque eu acho que é na educação que a gente vai melhorar qualidades dos estudantes de todas as áreas. E eu acho que toda iniciativa que melhore esse conteúdo de ensinar, mas de avaliar com afetividade e efetividade é importante e é bem-vindo. Então, eu te parabenizo pelo seu trabalho, ele é muito bem feito, muito claro, a sua explanação foi ótima, excelente, as pessoas todas estão falando aqui sobre a sua clareza, sobre a qualidade do seu trabalho. Eu tenho uma pergunta aqui da Gisele, eu vou só falar, mas antes de eu falar a pergunta da Gisele, se ela quiser se pronunciar também, ela fique à vontade. Vou passar para a professora Maria do Carmo e para a Flavinha, para elas comentarem. Quem quiser comentar alguma coisa, eu acho que vale a pena. O professor tem uma experiência inovadora, né? Diferente, que pode servir de inspiração para outros professores, outras faculdades da área da saúde e não só da medicina. Então, assim, eu deixo aberto e parabenizo. Eu queria só chamar a atenção para uma coisa o que mais me chamou a atenção foi realmente a individualização do feedback, porque é isso que eu acredito, que as pessoas são diferentes. E eu acrescentaria o José Carlos Libânio contexto político, em qualquer época. Não necessariamente nessa, tá, gente? Não estou fazendo nenhuma apologia, não. Mas que isso tem uma grande influência, sim, né, na aprendizagem do João, e de todos os Joãos e Marias que estão por aí. Então, parabéns, vou fechar meu microfone e deixar a Maria do Carmo falar, que ela também tem uma experiência bacana. E vocês... Posso só responder a Gisele? Que eu vi que a Gisele escreveu aqui, ela está sem áudio, então a Gisele não vai conseguir falar. Você viu aí, né? Se eu quiser responder, beleza. Aqui, Gisele, nós fizemos sim, durante esse trabalho de 2012 a 2014, nós aplicamos um fórum e
E uma das perguntas era justamente em relação à satisfação com o OSCE com o avaliador sombra. Eu não coloquei aqui na apresentação, está na tese, para quem tiver curiosidade, e a aceitação foi muito boa. Tá? A aceitação dos alunos em relação ao OSCE com o avaliador sombra foi muito boa. Uma das coisas que era a nossa preocupação, porque quando você individualiza a avaliação, e nós, durante a nossa prova, a gente usava... nós trabalhamos, né, o nosso RH que aplicou a prova eram docentes, médicos contratados no nosso serviço. Então, às vezes, o aluno ficava meio constrangido ali no início, porque ele está com uma pessoa que ele conhece, e essa pessoa vai acompanhá-lo por todas as estações. Os alunos me contavam isso, né? Falavam assim, nossa, doutor, eu fiquei com o Beltrano, conheço ele me viu em todas as estações, que ele me envergonhada e tal, mas a ideia final é que eles gostavam bastante, principalmente por ter esse momento em que eles podiam falar sobre a prova deles, sobre o desempenho deles, sobre o que eles precisavam, né? E ter alguém falando somente para ele sobre o desempenho dele de uma forma reservada, num ambiente adequado. É que eu não falei de toda a estrutura do feedback, né? Eu fui um pouco mais sucinto, mas dentro dessas regras, o ideal é assim, a gente usar a entonação adequada, evitar palavras agressivas, tem uma série de coisas que eram treinadas com esses avaliadores. Então, fizemos sim uma pesquisa de opinião e a satisfação foi muito boa em relação ao modelo. Bem, eu gostaria só de parabenizar o Marcelo, brilhante, tá? Sua apresentação, muito bom, parabéns. Então, eu tenho algumas perguntas, né? A primeira pergunta é se já publicou alguns artigos. Tem um artigo no PubMed que está disponível, está aberto para todos, chama Shadow OSCE Examiner, que aí eu falo, que é o artigo da tese. É o artigo do trabalho, onde eu conto o trabalho. Eu tenho alguns artigos, eu tenho submetido atualmente 2 artigos, né, que eu ainda não tive resposta, um na Medical Education, um na Simulation in Healthcare, a respeito de OSCE com o avaliador sombra. Tem também, assim, o OSCE com o avaliador sombra, ele foi apresentado em alguns congressos brasileiros, né, de educação médica, e alguns congressos internacionais. Então, também de educação médica, com apresentação oral sobre esse modelo. Mas artigo mesmo publicado tem um só, por enquanto. A gente está começando, agora, eu estou começando a estruturar uma série de trabalhos para responder algumas dúvidas que nós temos em relação ao OSCE com o avaliador sombra. Por exemplo, uma dúvida que é muito pertinente, que foi uma coisa que eu recebi muitas críticas quando eu estava tentando publicar o artigo, e críticas pertinentes, foi a seguinte, né? Eles falavam assim, olha, você traz uma inovação que discute principalmente o aspecto formativo, a questão do feedback, né? A inovação é essa, né? Fazer uma discussão em relação a um método que mantém as características formativas, trazendo uma mudança no aspecto formativo, né, do feedback. Só que o seu trabalho não fala nada de comparação, não é um trabalho bom para comparação de feedback. Então, essa é uma das ideias que eu tenho, por exemplo, né, de fazer um trabalho com comparações, comparando estratégias diferentes de feedback em OSCE, incluindo aí o OSCE com o avaliador, incluindo o avaliador sombra. O avaliador sombra é uma estratégia diferente de feedback dentro do modelo OSCE. É isso. E esse é um dos trabalhos que eu preciso fazer, e eu estou já organizando e tal. E tem outras coisas que a gente está publicando com o OSCE, com o avaliador sombra, assim, em relação à experiência, né, do uso do método com residente, em outras situações. Tem outro trabalho que eu preciso fazer, que vai ser muito importante para entender o OSCE com o avaliador sombra, porque o nosso trabalho, ele foi feito dentro de uma única área, que era a clínica médica. Mas eu já usei o OSCE, por exemplo, no Einstein, né, a gente faz um OSCE com 6 estações que são de áreas diferentes, né, envolvendo pediatria, clínica, tal. Então, eu não estudei ainda se o OSCE, se o avaliador sombra, nesse contexto, por ter que ter um treinamento diferente, né, ele avalia de forma igual. Então, é um modelo novo.
que precisa ser experimentado, que precisa ser utilizado em outros lugares, que a gente precisa ver se dá certo em outros ambientes. Todas as experiências com o Oscar Avaliador Sombra envolvia a minha pessoa, né? Então, assim, lá na USCS, eu estou lá no Einstein, eu estou lá, aqui no HU e na FMUSP, eu envolvi a minha orientadora, que é a Yolanda, pessoas que conhecem o modelo. Mas eu tenho muita curiosidade de saber como esse modelo se comportaria em outras situações, em pessoas fazendo experiências em outros lugares, né? Será que funciona? Né? Será que é da maneira que a gente imagina? Né? Então, tem uma série de coisas que precisam ser respondidas, mas tem sim publicação. Se vocês colocarem Shadow Examiner no PubMed, vocês vão encontrar o artigo. Ok, eu vi que a Mona Lisa até já colocou o link aqui, viu? A Mona Lisa é esperta. E então, assim, é interessante, né? E, de repente, a gente pode até pensar em um trabalho conjunto, vamos seguir, né? Mas nós temos alguns dificultadores aqui na UFMG, porque, por exemplo, o OSCE que eu participo, nós temos cerca de 160 alunos numa tarde. São muitas salas, né? E a gente faz dos alunos que fazem a disciplina de urgência 1 e urgência 2. Então, esse pode ser um problema, nós teremos que ver. Então, quantos alunos, em geral, que você utiliza, por exemplo, no OSCE, numa manhã ou numa tarde? Essa é uma outra pergunta. Ótima pergunta, né? Porque, assim, o máximo que nós fizemos foram com 60 alunos. Vocês têm 120, vocês falaram? Não, nós temos, por semestre, nós temos 160 alunos por semestre. E vocês fazem uma aplicação OSCE para 160 alunos ao mesmo tempo? Em geral, a gente faz avaliação trimestral. Então, trimestral seria 80. Mas, por exemplo, nessa disciplina em específico, a gente dobra o número de alunos porque a gente aborda alunos de 2 disciplinas. Então, a gente poderia até escolher uma disciplina com 80 alunos. Mas é um dificultador por causa de recursos humanos, né? O grande dificultador, Cacau, é justamente isso, né? Tem a questão dos recursos humanos, porque quando a gente tem espaço físico e recursos humanos, você coloca lá 5, eu não sei qual o termo que vocês usam aí em Minas Gerais, aqui a gente usa corredores. Então, enfim, a gente coloca, sei lá, 4 corredores acontecendo ao mesmo tempo. Se você tem uma prova com 6 estações, quantas estações vocês costumam fazer em Minas Gerais? Depende da disciplina. Então, é difícil eu falar porque pode ser 4, pode ser 3, depende da disciplina. Então, por exemplo, imaginando uma prova com 4 estações para avaliar 80 alunos. É um dificultador, porque você, ao mesmo tempo, se você tiver uma situação que talvez seja até difícil de ter. Por exemplo, aqui a gente faz 3 rodízios ao mesmo tempo, ou seja, 3 corredores ao mesmo tempo, com 5 ou 6 estações. Então, como a gente consegue avaliar ao mesmo tempo 18 alunos, se a gente fizer 6 estações com 3 rodízios, com 3 corredores diferentes. Você consegue avaliar ao mesmo tempo 18 alunos, e aí se você tem, aqui a gente faz estações com 10 minutos de duração. Então, tudo isso vai influenciar na questão do tempo e na logística. Mas para conseguir fazer isso, a gente precisa ter espaço físico, precisa conseguir ter, por exemplo, se você tem uma estação que envolve um manequim de alta fidelidade, por exemplo, a gente não costuma usar manequim de alta fidelidade porque a gente não tem tantos assim. Eu não sei como é que vocês têm, mas se você tem uma estação que envolve um manequim de alta fidelidade, você quer criar 3, 4 corredores, é muito difícil, né? A gente ter 3, 4 manequins para fazer isso. Então, vai passar por uma questão logística que envolve espaço físico, envolve tempo de estação e envolve principalmente RH. Também é uma dificuldade nossa. Então, como é que nós fazemos, como é que depois de um tempo, né, durante o trabalho, eu consegui fazer OSCE somente com docentes, colaboradores e assistentes do hospital. Mas depois, quando a gente manteve, o pessoal vai perdendo ali, né, o afinco, tal, não sei o que, a gente começou a utilizar residentes para nos ajudar a aplicar os OSCEs. Eu não sei como é que vocês fazem aí em Minas Gerais, se vocês usam médicos residentes, se vocês usam somente docentes, se vocês usam alunos, né, porque já tem alguns trabalhos na literatura de uso de aluno. A gente fez um trabalho
agora no HC. Esse é um dos que a gente está tentando publicar, onde a gente colocou alunos como avaliadores e fez uma comparação, né, de aluno sendo avaliador. Então, aluno do 6º ano avaliando aluno do 3º, do 4º ano, né, aluno como avaliador. Os alunos a gente consegue um pouco mais fácil porque eles têm um apelo, né, de participar desse tipo de atividade, de aprender com a atividade. Então, tudo vai passar por essas questões, né, RH, tempo, recurso, espaço físico. Uhum. Aqui a gente consegue fazer para 60 num período de uma manhã, em 4 horas. Tá. Vamos pensar, né? Então, minha última pergunta. Você tem alguma ideia, alguma sugestão para esses tempos de pandemia, o OSCE virtual, né? Porque eu tenho lido muito sobre isso e tenho visto umas experiências interessantes. Vocês têm pensado em alguma coisa nesse sentido? Nós fizemos um OSCE virtual, não aqui no HU, eu fiz lá na USCS, para alunos do 4º ano, num curso de clínica médica, na verdade chama Estações Clínicas, que é um curso que envolve principalmente aspectos de clínica médica e pediatria, e era um curso muito prático, antes da pandemia, onde a gente fazia muita simulação, era um curso baseado principalmente em simulação. Nós tínhamos a programação de fazer um OSCE Sombra. Por conta da pandemia das regras de isolamento, nós fizemos um OSCE virtual. Lá, nós, inclusive, também estamos tentando publicar isso, porque o que a gente fez diferente em relação aos OSCEs virtuais que a gente viu na literatura? O que a gente fez diferente foi usar o avaliador Sombra. Isso até facilitou a logística do OSCE virtual. Como plataforma, eu não sei qual é a plataforma que essa plataforma eu não sei qual é o nome. Enfim, se é uma plataforma própria de vocês ou se não sei se o Guilherme está aqui na reunião. Mas não, essa plataforma é da RNP, que nós estamos utilizando, né? RNP. Mas nós utilizamos outras plataformas. Nós temos o Teams, que a UFMG conseguiu uma licença para os alunos, e a Faculdade de Medicina tem algumas plataformas que utiliza, tem aquele Live... eu esqueci o nome, mas nós temos outras plataformas, tá? Entendi, porque assim, essa plataforma parece ser muito boa. Eu não conhecia a plataforma até fazer essa apresentação para vocês. Mas a plataforma que nós usamos foi o Meeting, né, do Google Meeting, porque lá a USCS ela fez uma parceria com a Google e aí a gente tinha o Google Meeting, era uma plataforma que os atores dominavam, que os avaliadores, os docentes dominavam e que os alunos dominavam. Então, por isso a gente optou por usar essa plataforma. E aí a gente fez uma prova prática virtual, usando atores. E o que a gente fez? Vou contar a experiência muito rapidamente, porque talvez tenha alguma utilidade para vocês. Nós fizemos somente com 3 estações, eram estações de 7 minutos, então estações muito breves, e para ficar uma prova prática, a gente cobrou, principalmente dentro dessas competências clínicas, a gente cobrou anamnese, orientação de notícia, essa interação em cenários curtos, breves, com atores. Então, todas as 3 estações tinham um ator, e aí a gente chamou de ator ou atriz sombra também, porque na hora que o aluno trocava de estação, a gente fechava o meeting lá por 30 segundos e abria com um novo cenário, uma nova tarefa, com o mesmo avaliador e com a mesma ator e atriz fazendo um papel diferente. Então, nós fizemos isso, essa foi a nossa experiência, e a gente está, inclusive, tentando publicar essa experiência, não sei se vão aceitar. Essa está na Medical Education, não sei se vão aceitar por lá, mas se não aceitarem por lá, a gente vai insistir em outras revistas, porque a gente acha que é algo útil, e a gente não viu igual. Então, nós fizemos um encontro virtual, onde o aluno entrava, com a hora marcada, a gente recebia, dava algumas orientações, a gente fez um treinamento prévio com os alunos, eu fiz esse treinamento, eu tive um encontro com... E aí, aliás, Cacau, essa prova foi feita para 120 alunos, foram 60 alunos numa segunda-feira de manhã e 60 alunos numa quarta-feira de manhã. A gente fez 60 e 60. E a gente conseguiu fazer essa prova online virtual em menos de 4 horas em ambiente virtual. Então, como é que foi a nossa experiência? Só que a gente não fez feedback, a gente fez feedback depois. Então, não foi um avaliador sombra com feedback instantâneo, foi um feedback depois. Na quarta-feira, depois eu peguei todos e fiz feedback de todas as estações. Eles entravam,
já tinham tido um treinamento, entravam, tinham acesso ao cenário, à tarefa, começava um cenário, a tarefa, eu desligava minha câmera e meu áudio, o ator ou a atriz abria a câmera e eles interagiam com o ator e a atriz e eu ficava fazendo meu checklist. Dava o tempo, acabava, a gente encerrava o tempo, começava uma nova estação na sequência, com o mesmo avaliador e com o mesmo ator ou atriz. Fizemos 3 estações. O que eu encontrei na literatura sobre OSC virtual? Na literatura, tem até um artigo bem legal sobre OSC virtual, em que eles contam lá como é ferramenta, mas aí é uma ferramenta muito engenhosa lá, porque eles entravam numa sala, depois o aluno tinha que sair, entrar numa outra sala virtual, e aí eu falei, nossa, se a gente fizer isso aqui, a gente vai perder pressão, tem uma série de problemas, e a gente achou melhor fazer desse jeito, e deu certo. Talvez seja útil para vocês. Muito obrigada, viu, Marcelo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta, Mona Lisa, Flávia e os demais presentes. Eu acabo falando muito, eu não quero atrapalhar as perguntas. E eu perguntei demais. Boa tarde, aqui é o Milton. Nessa prova foram utilizados instrumentos de avaliação online em tempo real também? Você está falando do OSC virtual, né, Milton? Do OSC virtual que nós aplicamos agora, né? Não, na verdade, a única coisa que nós fizemos, a gente não fez outros instrumentos de avaliação online, a gente tinha um checklist, só que nós mesmos preenchíamos. O avaliador, ele tinha autonomia para preencher em forma digital ou fazer no papel e depois passar para uma forma digital. E o que a gente fez, que a gente colocou, tinha a estação onde tinha som. Por exemplo, tinha ausculta. E aí a gente tinha que colocar a ausculta do paciente. Então, a gente teve algumas interações online, mas não teve nenhum instrumento de avaliação online diferente, além dessa plataforma do Google. Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, mas é isso. O que nós fizemos foi isso. Assim, tinha de interação online, tinha sons que eles tinham que ouvir, e aí a gente colocava um ícone para eles buscarem o som, e o instrumento, o checklist, era preenchido ou no papel ou de forma online, porque tiveram alguns assistentes que fizeram até de forma online no Google Forms. Então, não sei se isso responde a sua pergunta. Alguns usaram o Google Forms, mas não era obrigatório. Então, o Socrative, eu acho que para essa avaliação não cabe. Tanto o Socrative, como... Aí tem um que eu uso bastante também, que agora me fugiu o nome, que aí você faz pergunta, aí você faz interação com perguntas e respostas, né? Olha, um dos cuidados que a gente tomou, Milton, é de tentar fazer uma prova que fosse muito prática. Porque qual é a preocupação? Isso é uma coisa com o OSC que acontece muito, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande para não transformar a prova OSC numa prova teórica, em vez de ser uma prova prática, ou seja, cobrar dentro daquele conteúdo, interação com o paciente, coisas que nós não conseguiríamos fazer numa avaliação teórica. Então, aí eu acho que o Socrative e os outros aplicativos que envolvem interação com o aluno, com perguntas e respostas, eu não sei se caberia, se adicionaria, né? A interação com o ator por via online é muito importante. Aí o ator precisa estar treinado na ferramenta, como interagir, e principalmente ter um script muito fechado. Nós não utilizamos essas ferramentas. Vamos tentar, a gente está tentando. Eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas como é difícil publicar nas grandes revistas de educação médica, né? Artigo, não sei se é uma impressão errada minha, enfim. Existem publicações brasileiras, mas eu sinto uma dificuldade, assim, não sei, enfim. Não sei qual é a experiência com vocês com publicação, então, na Academic Medicine, Medical Teacher, Medical Education, né? Eu sinto uma certa resistência, mas pode ser só uma impressão errada. Pode ser só uma impressão errada minha. Eu acabei de ter um artigo recusado. Mas eu acho que a gente tem que insistir. Eu acho que a gente tem que insistir, se colocar, se mostrar, insistir. Não deu certo. Se a gente acha que a ideia é boa, tentar publicar em outras revistas.
né, porque eu acho que a gente precisa publicar mais em educação médica. Eu digo a gente, assim, o nosso país, porque eu acho que a gente faz muita coisa boa em educação, eu vejo nos congressos de educação, eu acho que a gente não publica tanto, né, como se publicam em outros lugares, talvez porque falte aí uma insistência nossa, ou até mesmo uma organização melhor, talvez, né? E eu acho que tem um pouco de resistência externa também, minha opinião. Pessoal, como a gente já está mais de 1 hora, né, 1h26, eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, aproveitar esse momento ímpar, com a presença do professor, e a gente terminar a sessão. Eu agradeço novamente a presença de todos, a presença da Cacau, que eu estava com saudade, da Flavinha, e agradecer ao Guilherme, o técnico, que é invisível, mas é visível, porque por causa dele estamos aqui, né? As pessoas invisíveis devem ser lembradas sempre, e ele não é invisível. Mostra a carinha aí, Guilherme. E agradecer a todos vocês, porque foi muito legal. Alguém quiser falar, aí o Guilherme. Esse é o Guilherme, grande Guilherme. Ajuda a gente, nosso assessor para assuntos extraordinários de informática e TI. Né, Guilherme? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Marcelo. Cacau, você quer finalizar? Não, gostaria de agradecer muito e aproveitar o momento para estimular os nossos colegas para continuar acompanhando aqui o SIG-Sim Saúde e também para que a gente possa produzir algo em comum, principalmente pesquisas e publicações. Agradeço muito a todos pela presença e por compartilhar tantas coisas boas. Muito obrigada, então. Então, até a próxima. Muita paz, saúde, todo mundo se cuidando, boas publicações. Ok, pessoal, eu agradeço pelo convite, espero que tenha de alguma maneira contribuído aí com vocês. E vamos conversando, enfim, eu estou à disposição, depois eu deixo o meu contato com a Mona Lisa tem o meu contato, eu fico à disposição se vocês quiserem conversar sobre o assunto, convido vocês a lerem a experiência, né, que está na tese e o artigo, talvez tenha alguma utilidade aí também em Minas Gerais. Obrigado pela oportunidade.